O poderoso terço de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na cruz, reza-se: Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Na primeira conta grande depois da cruz, reza-se: Creio em Deus Pai. Nas três contas iniciais do terço, reza-se: 3. Glória ao Pai, agradecendo a Santíssima Trindade as graças concedidas a Santo Antônio. Antes de passar adiante, apresente a Deus o seu pedido, sua intenção pela qual vai rezar o terço. Você está em Santos e Ícones. Oração, Terço de Santo Santo Antônio. Santos e ícones católicos. Oração, Terço de Santo Antônio. Santo Antônio. Veja também em Santo Antônio. História de Santo Antônio. Devoção a Santo Antônio. Oração, Terço de Santo Antônio. Medalhas de Santo Antônio. Terços de Santo Antônio. Anéis de Santo Antônio. Ver lista completa de santos e ícones católicos. Conhece alguém com este nome? Descubra o que é um presente onomástico. Terço, oração e trezena de Santo Antônio. Seu nome de batismo era Fernando Antônio de Bulhões. Nascido em Lisboa, em 1195, filho único de família rica, aos 19 anos ingressou na Ordem dos Agostinianos e, depois dos estudos, tornou-se padre. 10 anos depois, conheceu os franciscanos e se encantou pela vida dos frades menores. Tornou-se franciscano e conviveu com São Francisco, sendo o primeiro padre da ordem. Tinha o dom da palavra, dos milagres e vários outros dons extraordinários. Reconciliou inimigos, ajudou os pobres, refutou heresias, defendeu a fé e foi um dos maiores baluartes da Igreja. Após sua morte, tornou-se um dos maiores taumaturgos de todos os tempos. Seu túmulo está na basílica dedicada a ele na cidade de Pádua, na Itália, onde recebe milhares de peregrinos todos os anos. O terço de Santo Antônio é uma maneira simples e profunda de se dirigir a este grande santo, pedindo sua intercessão. No início do terço, rezamos uma oração trinitária, isto é, dirigida à Santíssima Trindade, louvando e agradecendo ao Deus Trino por ter dado ao mundo este querido santo. Depois, dirige-se a Santo Antônio, pedindo sua intercessão. Quando for rezá-lo, prepare um tempo em que possa dedicar alguns minutos de oração profunda. Prepare um local, se possível, com a imagem do santo, um terço, uma vela e um coração cheio de fé e esperança. O poderoso terço de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na cruz, reza-se: Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Na primeira conta grande depois da cruz, reza-se: Creio em Deus Pai. Nas três contas iniciais do terço, reza-se: 3. Glória ao Pai, agradecendo a Santíssima Trindade as graças concedidas a Santo Antônio. Antes de passar adiante, apresente a Deus o seu pedido, sua intenção pela qual vai rezar o terço. Nas contas do Pai Nosso, reza-se: Um Pai Nosso para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, que são o amor de Jesus e sua cruz, o espírito de zelo e de apostolado, a pobreza, a obediência, a pureza e a humildade. Nas contas pequenas de cada dezena reza-se: Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. No final: Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. A poderosa trezena de Santo Antônio. A palavra trezena já revela. São 13 dias de oração dedicados a Santo Antônio. O ideal é que a trezena termine no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Porém, é claro que a trezena pode ser rezada em outra época, pois trata-se de uma forma de oração rica e profunda. As orações da trezena de Santo Antônio revelam-nos, a cada dia, um aspecto diferente da vida deste grande santo. Assim, quanto mais aprendemos sobre a vida dele, mais nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Santo Antônio viveu. A Jesus, Santo Antônio entregou sua vida completamente e usou os inúmeros dons que Deus lhe deu a serviço daqueles que mais precisavam. Por isso, para rezar a trezena de Santo Antônio, procure também, o quanto possível, lugar e momento propício, com uma imagem do santo, uma vela acesa, símbolo da fé, um coração fervoroso e cheio de esperança.
A trezena de Santo Antônio tem sempre as mesmas orações no início e no final. Porém, para cada dia da trezena há uma oração diferente. A poderosa trezena de Santo Antônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial, para ser rezada todos os dias. Amadíssimo protetor meu, Santo Antônio. Eis-me aqui, a teus pés, plenamente confiando em vossa poderosa intercessão. Olhai-me com aquele espírito de doce e terna compaixão com que olhavas aos pobres. Pobre sou eu, santo meu. Me vejo cheio de misérias. A vida para mim é contínua luta. Pão de felicidade, de alegria, de saúde, de paz, de virtude, quanto me faz falta a tua amorosa proteção. Ouvi-me, vos peço, humildemente, para que vosso nome de taumaturgo seja novamente glorificado. Creio em vosso poder, em vossa bondade, amo vosso coração de Pai e bendigo a nosso Senhor, que te fez grande na terra e no céu. Amém. Aqui pode-se fazer seu pedido com fé e esperança. Ó! Astro de Espanha, pérola de pobreza, Antônio, pai da ciência, exemplo de pureza, luz da Itália, doutor da verdade, sol de Pádua resplandecente em sinais de claridade. Amém. Rogai por nós, Antônio Beatíssimo, para que por tua intercessão alcancemos as alegrias da vida eterna. Oração final, para ser rezada todos os dias. Alegre, Senhor, a vossa Igreja devota e humilde oração do glorioso Santo Antônio, vosso servo, para que sejamos sempre socorridos nesta vida com os auxílios da graça e mereçamos conseguir depois as alegrias eternas da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco e com o Espírito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeiro dia invencível Santo Antônio, mártir pelo desejo, pelo fervor do amor que vos inflamou com o ardente anseio de derramar o vosso sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o vosso auxílio para que nos assistais a nós e a todos os agonizantes na hora da nossa morte, e para que obtenhais o eterno descanso para as almas do purgatório. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, segundo dia. Ó Santo Antônio, grande doutor da Igreja, que ilustrastes a eterna e imutável verdade tanto pela palavra como pelo exemplo, nós vos imploramos que nos conserveis na fé católica, que convertais os que estão fora da nossa Igreja e que extirpeis todos os erros e falsidades. Obtende também que os governantes e os magistrados exerçam a justiça com equidade para o bem do povo. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, terceiro dia. Ó bondoso Consolador Santo Antônio, nunca quem procurou o vosso auxílio deixou de ser atendido. Humildemente vos suplicamos que nos auxilieis, a nós e a todo o mundo, nas calamidades e aflições. Preservai-nos da falta de arrependimento, da covardia e do desespero. Afastai de nós toda a intolerância e toda a discórdia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, quarto dia Santo Antônio, fervoroso adorador de nosso Senhor Jesus Cristo, que ateastes em toda parte o fogo da caridade perante o qual os demônios fugiam, guardai as nossas almas e os nossos corpos, e defendei-os contra as tentações de Satanás, para que ele não tenha o poder de nos molestar em pensamentos, palavras e obras, e afastai de nós todos os vãos receios e imaginações. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, quinto dia. Ó maravilhoso pregador Santo Antônio, a cujas poderosas palavras nenhum pecador podia resistir, humildemente vos suplicamos que preserveis os nossos corpos de febres, feridas e doenças infecciosas, e as nossas almas da lepra do pecado. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, sexto dia. Ó milagroso taumaturgo Santo Antônio, em quem Deus manifestou seu poder, livrai-nos de todas as fraquezas e enfermidades para que possamos sempre glorificar Deus Todo-Poderoso, sãos de espírito e de corpo, e fortes de alma. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, sétimo dia Santo Antônio, fiel guia dos viajantes, a quem Deus deu o poder de dominar as tempestades e de acalmar as ondas do mar, preservai-nos a nós e a todos os viajantes dos perigos do mar e da terra, e do naufrágio das nossas almas. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, oitavo dia. Ó
valente confessor Santo Antônio, que libertastes das cadeias temporais os corpos dos homens, e das cadeias espirituais as suas almas, libertai os pobres cativos das prisões que não mereceram, e as almas que o pecado escraviza, das trevas dos seus cárceres espirituais, e auxiliai todos os que estão condenados à morte. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, nono dia. Branca flor da pureza, Santo Antônio, que tivestes nos vossos braços virginais Jesus, o Filho de Deus, nós vos suplicamos que nos preserveis a nós, e a todos os que nos pertencem, dos males corporais. Auxiliai também os surdos, os mudos, os cegos, os coxos, os disformes, e alcançai para eles a paciência necessária para suportarem as suas aflições. Ajudai também a preservar o corpo místico da Igreja, e fazei com que todas as nações, com os seus governantes e príncipes, se conservem fiéis ao seu chefe. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, 10º dia fidelíssimo Santo Antônio, que desprezastes os bens deste mundo para poderes obter as riquezas de Cristo, ajudai-nos a nunca desejar nada que nos seja prejudicial, preservai-nos de todas as ambições mundanas e obtende-nos que procuremos sempre a graça, e, se a perdermos, não descansemos até recuperá-la. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, 11º dia Santo Antônio, poderoso auxiliar, em quem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo obra tão grandes maravilhas, invocamos o vosso auxílio em todos os perigos, visíveis e invisíveis. Preservai-nos, pela vossa intercessão, dos nossos inimigos, dos raios, das tempestades, do incêndio e da guerra, e livrai-nos fielmente de todos os perigos da alma e do corpo. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, 12º dia Santo Antônio, refúgio universal, nós vos suplicamos que nos socorrais em todas as aflições, na pobreza e na enfermidade. Que socorreis as viúvas e os órfãos, e todos aqueles que vos invocam nas suas necessidades. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai, 13º dia ó. Glorioso Santo Antônio, honra de Portugal, apóstolo de todas as nações, manifestai-nos o poder milagroso que tem ganho vitórias tão maravilhosas sobre o erro e a descrença, e acendei nos nossos corações a chama da divina caridade e do amor fraterno, a fim de que, unidos no aprisco verdadeiro do Divino Pastor, possamos glorificar aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Pai nosso, Ave